Eu sou o professor Marcos Cabral e na aula de Física de hoje nós vamos aprender sobre sistema de unidades. Não saia daí! Então vamos continuar nosso curso, galera. Essa é a nossa parte 1, Cinemática Escalar, Introdução à Física. Nossa aula é a nossa aula 1.2, onde nós vamos abordar Sistema Internacional de Unidades. Quais serão os tópicos abordados nesse capítulo? Bem, nós vamos falar sobre os conceitos de grandezas físicas como massa, comprimento e tempo e as unidades de medida delas. E também vamos falar sobre o Sistema Internacional de Unidades. Algumas perguntas você já deve ter respondido no seu dia a dia, tais como: qual o seu peso? Nós vamos ver que o termo mais correto de se utilizar não seria essa pergunta, qual o seu peso, mas sim, qual a sua massa. Qual a medida do seu comprimento, da sua altura? Quanto tempo você demora para sair da sua casa até chegar na sua escola? Bem, vamos pegar essas respostas aí dessas perguntas e vamos responder nesta tabela aqui que eu fiz. Então, nós temos aí as colunas massa, comprimento e tempo de chegada. Então, para você responder a pergunta qual a sua massa, em geral, você tem que falar o valor de uma medida seguido da unidade dessa medida. Por exemplo, qual a sua massa? Alguém pergunta para mim e eu respondo, por exemplo, a minha massa é 70. Aí você deve perguntar, 70? É meio esquisito, Você falar apenas a medida, 70. Em geral, a gente fica esperando por mais alguma coisa, O que seria essa outra coisa? Seria a unidade de medida. Então, eu falo 70 quilogramas. Então, a minha massa é 70 quilogramas. A mesma coisa quando alguém pergunta a minha altura, por exemplo. Qual a sua altura, Ou seja, na verdade, a pessoa quer saber qual o comprimento da ponta dos meus pés até a ponta da minha cabeça quando eu estou de pé. E aí eu posso responder, por exemplo, eu meço 1,74. Eu sei que no dia a dia é muito comum a gente responder apenas isso, 1,74, porque já se subentende que é metro, a unidade de medida. Mas em física, a gente tem que falar a unidade para outra pessoa, para a nossa resposta, na verdade, estar completa. Então, seria 1,74 metros. Ou eu poderia usar outra unidade, por exemplo, eu poderia falar 174 centímetros. E o tempo que eu demoro para sair de casa até chegar na escola? Então, no meu caso, é 0,5. 0,5 o quê? 0,5 horas. Então, vocês estão notando que a gente vai responder uma pergunta desse tipo, nós precisamos falar um valor, que é a medida, juntamente com a unidade. Bem, vocês devem ter percebido que no início do slide, quando eu perguntei qual a sua massa, a primeira pergunta foi, na verdade, qual o seu peso. Nós vamos aprender no decorrer do curso que há uma diferença entre o conceito de massa, que é quando a gente responde, eu tenho 70 quilogramas, minha massa é 80 quilogramas. É diferente esse conceito do conceito de peso, certo? Nós vamos ver lá para frente que peso é uma força. Então, não depende, embora peso e massa estejam relacionados, não significam a mesma coisa. Então, massa. O que seria a massa, então, de um corpo? A massa nada mais é do que a medida da quantidade de matéria que um corpo, Aqui em física, nós utilizamos a palavra corpo para determinar qualquer objeto. Pode ser uma pessoa, pode ser um cachorro, pode ser um bloco de cimento, um pedaço de tijolo. Então, qualquer objeto a gente chama de corpo, Então, massa mede a quantidade de matéria que um corpo ocupa no espaço. E quais são as unidades de massa, Então, a massa ela é uma grandeza física. E as unidades dela, nós temos um exemplo aqui nessa tabela. Vejam só, as unidades de medida que existem para massa. Nós temos grama, quilograma, tonelada, libra. E essas unidades de medida são acompanhadas por símbolo. Por exemplo, a grama
é o G minúsculo, o quilograma é o kg, tonelada é o T minúsculo e libra é de B, né? Então existem várias unidades de medida para a grandeza-massa. Uma outra grandeza física é o comprimento. O comprimento é a medida da distância entre dois pontos. Então, quando eu falo de altura, eu quero saber o comprimento, né, a distância da ponta do seu pé, lá do seu pé, até a ponta da sua cabeça. Qual é a distância, né, entre esses dois pontos? Isso é a nossa altura, quando nós estamos de pé, obviamente. Então, por exemplo, a distância entre duas cidades, né, Chaves e Macapá. Então, o comprimento, a distância de Chaves a Macapá é 251 quilômetros. E nós também temos as unidades de medida de comprimento, certo? Então, por exemplo, quais são as unidades de medida aí que nós temos na tabela? Nós temos centímetro, cujo símbolo é cm, tudo minúsculo, metro, cujo símbolo é m minúsculo, milhas, cujo símbolo é mi, pés, onde o símbolo é ft. Né? E o que a gente utiliza para medir o comprimento? Utilizamos régua, nós utilizamos fita métrica, trena. Então, existem inúmeros instrumentos para realizar essa medida. E a outra grandeza física que nós utilizamos muito, nós vamos utilizar muito aqui nesse nosso curso do primeiro ano, é o tempo, né? Então, aqui nós temos, por exemplo, o Usain Bolt, campeão olímpico de 2016. A marca que ele fez foi de 9,8 segundos na prova dos 100 metros rasos. Significa o tempo que ele demorou para percorrer 100 metros, né? 9,8 segundos. Então, nós temos aí como grandeza física o tempo. E as unidades? Nós temos ano, cujo símbolo aqui eu coloquei como ano mesmo, hora, cujo símbolo é o H, segundo, onde o símbolo é S. E aí você pode preencher essa tabela com outras unidades de tempo que você conhece, né? Você pode dar um pause no vídeo e pensar em outras unidades de tempo. E aí nós entramos agora na parte que é de fato a nossa aula de hoje, que é o Sistema Internacional de Unidades. O que significa o Sistema Internacional de Unidades? Bem, até antes de 1960, existiam inúmeras unidades de medidas. Às vezes, até mesmo no mesmo país, eram diferentes unidades de medida para uma única grandeza, certo? Por exemplo, imagina se no Brasil tivessem várias unidades de medidas, como quilograma, libra. Imagina a confusão que dava, né? Você sair de uma cidade para outra e na outra cidade se utilizar uma outra unidade de medida para se medir a grandeza massa, por exemplo. Ia ser bem complicado. Então, em 1960, os cientistas se reuniram e resolveram estabelecer um padrão que seria adotado por todos os países, né? Utilizando mesmas unidades de medida que seriam chamadas de unidade de medida padrão do Sistema Internacional de Unidades. E quais foram essas unidades de medida padrão que foram estabelecidas? Então, nós temos aqui uma tabela, onde a tabela da esquerda mostra as grandezas físicas e a da direita a unidade de medida, acompanhada do seu nome e do seu símbolo. Então, nós temos aí massa, e aí a unidade de padrão do Sistema Internacional é o quilograma, cujo símbolo é o kg, como nós já vimos. O comprimento foi dado como o metro, a unidade padrão no SI, que é o m minúsculo. O tempo é o segundo, cujo símbolo é o S minúsculo. E aí nós temos outras unidades de medida aí mais para baixo, como a intensidade de corrente elétrica, que é o ampere, temperatura termodinâmica, que é o Kelvin, quantidade de matéria, que é o mol, e intensidade luminosa, que é o candela, CD. Certo? E nós temos os símbolos aqui do lado. Notem o seguinte, para o nosso curso do primeiro ano, pelo menos por enquanto, só vai nos interessar essas unidades de medida aqui por enquanto. No decorrer do curso, vão aparecer novas unidades e nós vamos aprendendo com o tempo. Então, nós vamos nos concentrar primeiramente nessas três primeiras unidades aí, massa, comprimento e tempo. Então, agora nós vamos ver
as variações de algumas unidades de medida. Nesta tabela, nós temos na primeira coluna, à esquerda, as grandezas: comprimento, tempo e massa. Na próxima coluna, nós temos o nome de cada unidade de medida. De comprimento, nós temos quilômetro, decímetro, centímetro, milímetro. De tempo, minuto, hora, dia. E de massa, tonelada e grama. Na terceira coluna, nós temos os símbolos, né? Então, quilômetro é km, decímetro é dm, centímetro cm e assim por diante. E na quarta coluna, nós vamos ter as relações da unidade, certo? Que nós estamos falando, com o seu valor no Sistema Internacional de Unidades. Então, por exemplo, aí no primeiro caso, 1 quilômetro é a mesma coisa que 1000 metros. 1 metro é a mesma coisa que 100 centímetros. Aqui, na grandeza de tempo, 1 minuto é a mesma coisa que 60 segundos. 1 hora é a mesma coisa que 3.600 segundos. E aqui, olha, 1 quilograma é a mesma coisa que 1000 gramas. Esses que estão em negrito são os principais que nós vamos utilizar. Mas é importante você ter conhecimento das outras relações que estão aí apresentadas. Então vamos agora resolver alguns exemplos aqui. Escreva os valores a seguir em unidades do SI. Então eu coloquei aqui alguns exemplos para nós resolvermos, mas eu vou fazer apenas a letra A e a letra C. Os demais vão ficar para vocês resolverem, tá certo? Então vamos lá. A letra A nós temos 17 quilômetros. Então, o primeiro passo é nós identificarmos do que se trata esse valor, né? Então, nós olhamos para unidade de medida. Como é quilômetro, nós já sabemos que isso aqui se trata de comprimento, certo? Então, é uma unidade de comprimento. Então, nós temos que lembrar que lá no SI, no Sistema Internacional de Unidades, comprimento é dado em metros, né? Cujo símbolo é M. Então, como é que eu faço para transformar de quilômetro para metro? Certo? Uma regra de 3. Como é que a gente resolve essa regra de 3? Nós vamos montar uma tabela, onde em uma coluna da tabela, nós vamos colocar os valores em quilômetro. E na outra coluna, nós vamos colocar os valores em metros. Então, vamos lá. Então, desse lado aqui, eu vou colocar os valores em quilômetros, certo? E nesse outro lado da nossa tabela, os valores em metros. Então, eu sei que 1 quilômetro, isso daqui já de antemão, a gente tem que saber, 1 quilômetro vale 1000 metros, correto? Então, 1 quilômetro vale 1000 metros. E aí eu pego, eu quero saber quanto vale 17 quilômetros. Então, eu venho, pego 17, coloco aqui na coluna dos quilômetros, né, porque é 17 quilômetros, e aí é o valor que eu quero descobrir, que eu vou chamar de x. Agora, como é que eu procedo? Basta eu fazer a multiplicação cruzada. Esse valor aqui multiplica com x, 1 vezes x, e o resultado dessa multiplicação tem que ser igual a esse valor, 1000 vezes 17. Então, vamos montar isso daí. Fica assim, 1 vezes x tem que ser igual a 1000, certo? Vezes 17. Ora, gente, 1 vezes x é x igual. Como é que eu faço para resolver essa multiplicação 1000 vezes 17 sem precisar fazer muita conta? Gente, é muito simples. Basta nós olharmos a quantidade de zeros que aparece. Bem, nesse caso aqui, como é multiplicação por 1000, aparecem 3 zeros. Então, é 1000 vezes 17 vai ser como? 17. E aí, nós apenas acrescentamos esses 3 zeros aqui, 17.000. 17.000 o quê? 1000 metros. Pronto. Então, 17 quilômetros é a mesma coisa que 17.000 metros. Bem, agora nós vamos fazer a letra C. Na letra C, nós temos 4 minutos, tá certo? 4 minutos. Então, o primeiro passo, novamente, é nós olharmos para a unidade de medida para nós podermos identificar
qual grandeza física nós estamos trabalhando. Como é minuto, nós sabemos que essa grandeza física aqui é o tempo, certo? É o tempo. Então, no Sistema Internacional de Unidades, tempo é dado em segundos, que é o Szinho. Então, vamos lá, vamos montar a nossa tabela da regra de 3. Então, nós estamos trabalhando com minutos e com segundos. Então, num lado da tabela eu vou colocar minutos e no outro lado da tabela eu coloco S de segundo. Nós sabemos de antemão, na verdade, que 1 minuto é a mesma coisa que 60 segundos. Então, quanto vai valer 4 minutos, né? Então, nós vamos chamar de X. E aí, nossa tabela está concluída. Basta agora nós multiplicarmos cruzado. Então, 1 vezes X tem que ser igual a 60 vezes 4. Escrevendo aqui, 1 vezes X é igual a 60 vezes 4. 1 vezes X, X. 60 vezes 4, 240 segundos. Prontinho. Então, terminamos aqui o nosso exercício. Ficam para vocês resolverem agora os demais exercícios que estão apresentados lá no slide. Bem, galera, chegamos ao final da nossa segunda aula do capítulo 1. Se você chegou até aqui, dê seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal. E nos comentários, deixe as suas dúvidas e sugestões, mas lembre-se, sempre de maneira educada. Até mais!